essa PEC 32 não pode ser chamada de reforma. Ela não melhora nada, ela não corrige o que precisaria ser corrigido para melhorar para a população, ela destrói o que está funcionando, destrói e abre caminho para privatizar simplesmente tudo. Se nós já estamos aí em grau avançado de privatização das empresas, agora é privatização dos serviços, é privatização do próprio Estado. Para atingir essa façanha, né, desse desmonte absurdo, que prejudica, sim, servidores públicos, mas prejudica, acima de tudo, a própria sociedade. Para convencer a sociedade desse absurdo que é contra ela mesma, o governo utiliza dados distorcidos. Ele mesmo, o governo, apresenta dados distorcidos e se baseia nos dados distorcidos e errados do Banco Mundial para culpar o serviço público e os servidores. Então, eles usam dados errados do PELOA, Projeto de Lei Orçamentária 2021, sumindo com o gasto com a dívida. Eles falam que o gasto excessivo, em anos que produzimos superávit primário, ele fala que o Brasil gastou mal. Ora, gastou mal mesmo, porque produzimos superávit primário, sacrificamos todo o Estado, todos os investimentos durante 20 anos para produzir 1 trilhão de superávit, e mesmo assim a dívida explodiu, nós gastamos mal aonde? Gastamos mal na dívida. Mas ele fala que gastamos mal na estrutura do Estado. Ele cita a crise, gente, ele chega à infâmia de citar a crise, cita a queda do PIB de 2015 e 2016, cita a tendência de investimentos a zero desde então, mas não fala que a crise foi fabricada pelo Banco Central, lógico. Fala que a crise resulta da estrutura do Estado, que é pesada demais. Ele chega a citar terminologia que nem existe no Brasil. Vocês já ouviram alguma vez falar de prêmios salariais? Aqui no Brasil nem existe essa terminologia. E isso está lá. Prêmios salariais excepcionalmente altos. Onde? Onde tem salário realmente alto, é na elite do legislativo e do judiciário que estão fora dessa reforma, dessa contra-reforma. E também mente ao falar que tem excesso de servidores. Mas com esse discurso julgado para a população, está levando muita gente a acreditar que precisa dessa reforma, senão o Brasil não tem jeito. Igual fizeram na época da trabalhista, da Previdência. Tá? Essa reforma modifica completamente o papel do Estado. Como o Rivânia falou na abertura, joga o Brasil, joga o Estado para atuar na subsidiariedade. O que é isso? Nas sobras. O Estado deixa de ser o carro-chefe da organização do Estado e passa a atuar apenas onde o mercado não tiver interesse em atuar. Todo o serviço público vai poder ser compartilhado com o setor privado. As chefias poderão ser ocupadas por pessoas de fora da carreira. Imaginem, gente, uma chefia técnica. Na Receita Federal, por exemplo, imaginem uma chefia de fiscalização ocupada por um sonegador de fora da carreira. E todos os outros, vocês podem imaginar em cada área. Essa PEC dá poderes de imperador para o presidente da República, com uma canetada, sem passar por nenhum crivo político de Congresso Nacional, nada. Ele pode extinguir as universidades, pode extinguir a Fiocruz, pode extinguir a IBAMA, com uma canetada. Os danos aos servidores são gigantes, com perda da estabilidade, regime jurídico único, carreiras, mas o dano à sociedade é brutal. Risco de fim dos serviços públicos gratuitos e universais. Porque setor privado vive de lucro, vai cobrar. Então, a primeira dica que eu quero dar para todos os dirigentes aqui é que se a gente ficar só no papel de vítima, de atingidos, nós não temos a menor chance diante dessa política
suicida criminosa praticada no Brasil. Nós temos que acusar os responsáveis. Eles estão dizendo que são os servidores que são responsáveis, que a estrutura do Estado é que é responsável. Não basta dizermos, não somos, não somos. Nós temos que dizer quem são os responsáveis. E o responsável pelo rombo agora, e sempre foi, é o Banco Central, com a sua política monetária suicida. Nós vamos falar aqui de trilhões. Então, à beira do colapso, o Congresso já priorizou a entrega do Banco Central, um projeto que está aí rolando. O primeiro, eles tentavam isso mesmo antes da Constituição. Da Constituição para cá, tem projeto de lei 289. Há mais de 30 anos o mercado queria isso. E agora, em plena pandemia, antes de formar as comissões, as presidências das comissões temáticas no Congresso foram definidas semana passada. E antes disso, já entregaram o Banco Central este ano e já passaram a PEC 186. Essa PEC 186 coloca a política fiscal recessiva na Constituição. O ajuste fiscal foi parar na Constituição com essa PEC, amarrando as possibilidades de investimento social, de investimento socioeconômico, privilegiando explicitamente o gasto financeiro com a dívida pública, que tem crescido principalmente por causa da política monetária do Banco Central. A dívida não tem servido para investimentos, como o TCU já declarou. E agora a pauta é a PEC 32. Está tudo conectado, gente. Para garantir o dinheiro que o Banco Central precisa para continuar aprofundando a sua política monetária suicida, é necessário amarrar o Estado, amarrar os gastos públicos, como fez a PEC 186, amarrar na Constituição, e é preciso desmontar o Estado, como faz a PEC 32. O objetivo disso tudo é sobrar dinheiro para alimentar a política monetária do Banco Central e o sistema da dívida. Por que isso está acontecendo? Porque quem manda no Brasil é o BIS, sempre mandou. E agora, então, com Guedes e Campos Neto lá no Banco Central, está mandando como nunca.